Quem aqui nunca teve dor? Levanta a mão. Levanta. Pois é, todo mundo tem dor. Eu, aos 6 anos de idade, levei um tiro no quadril. A bala entrou pela virilha, bateu na cabeça do fêmur e saiu pela lateral posterior. E aí, desde sempre, desde os 6 anos, eu tenho dor. Essa dor que me acompanha desde antes de eu ter condições cognitivas para explicar a dor para os adultos responsáveis. Uma dor que marcou a vida, hospital, cirurgia, não sei. A dor também apagou a minha memória. Nunca joguei futebol. Apagou junto a minha coordenação motora. Todo trauma, ele tem uma natureza muito interessante. O trauma, ele tem dia por trás dele que quer que a gente viva. E para a gente sobreviver, às vezes ele apaga um pouquinho do que aconteceu, para nos dar recurso. E comigo não foi diferente. Então apagou um monte de coisa, me privou de um monte de coisas, mas me trouxe aqui hoje. Eu posso falar com vocês sobre dor, porque eu nunca não tive. E a dor, assim como vocês acabaram de perceber, ela está em todos nós. E mais do que isso, ela precisa ser acolhida. A dor talvez seja um dos fenômenos mais fantásticos da natureza. E ela não quer ser calada, ela não pode ser calada. Ela precisa de acolhimento e ela precisa de escuta. Olha só esse número. 1,5 bilhão de pessoas no mundo têm dor. E eu não estou falando de todas as dores. Eu estou falando de dores articulares. Estou falando de coluna, de quadril, de joelho, de tornozelo, de ombro, de pescoço. 1,5 bilhão é o número por alto. E bem como nós conversamos aqui hoje, o Brasil não tem tantas estatísticas assim. Lá no cantinho mais pobre, mais esquecido do país, a gente não sabe quanta gente tem dor. É muita gente. Toda vez que vocês estão numa mesa de jantar, 1 em cada 5 pessoas tem dor. Então é praticamente uma grande pandemia de silêncio e de uma rigidez patológica. Toda rigidez carrega consigo um componente adoecedor. Ninguém é rígido. Todos nós nascemos criança. Todos nós nascemos absolutamente flexíveis, mas a vida nos enrijeceu, a vida nos congelou e a vida nos trouxe dor. Dores que vêm da nossa história, dores que vêm da nossa educação, dores que vêm do preconceito. 33 milhões de brasileiros vivem com dores severas de coluna todos os dias. Não é pouca gente. Se a gente soma coluna, quadril, ombro, joelho, a gente tem metade da população do mundo com dor. Entre os idosos, principalmente entre aqueles idosos que estão em instituições, 84% têm dores incapacitantes. Nossos pais, avós, professores, quase todo mundo tem uma vida limitada por conta da dor. E aí, gente, o que a gente faz? 74% das pessoas que medicam chegam à conclusão de que o medicamento não resolveu quase nada. E, na verdade, eu preciso dizer para vocês, nenhum medicamento para dor resolve. Todo medicamento é um paliativo. Todo medicamento para dor mascara o sintoma. E o pior, ele nos desautoriza a sentir. O medicamento, ele é, naquele momento que o teu corpo está dizendo, por favor, olha para mim. Eu preciso de atenção, eu preciso de você, eu preciso de cuidado. O medicamento vai lá e diz: cala sua boca, você não tem o direito de comunicar. É isso que ele faz. Então, a dor talvez seja um dos fenômenos mais incompreendidos da natureza humana. Ela tem valor, ela tem função,
e ela quer que nós olhemos para dentro. Quando a gente se automedica, a gente simplesmente desautoriza o próprio cérebro e cria uma grande bagunça neuroplástica. E a gente faz tanto isso que nos últimos 6 anos, o crescimento de opioides foi de mais de 460%. É quase uma crise de overdose, mas pior, é uma crise de desempoderamento. Você não deixa o seu corpo dizer: "Por favor, cuide de mim", porque você tem um compromisso, porque você tem o trabalho, porque você quer estar disponível para o outro, mas não para você. Depois do medicamento, a gente sempre tem aquele pensamento, né: "Ah, mas se nada resolver, sempre tem uma cirurgia, sempre tem um recurso, sempre tem uma nova tecnologia". Não, esse médico, ele é o melhor. Bom, a síndrome do insucesso da cirurgia espinhal atinge 27% dos cirurgiados no primeiro ano. Cirurgia, risco, dinheiro, mas 27% das pessoas não ficam com a mesma dor, elas ficam piores, porque sofreram mais um trauma. Quando a gente fala de joelho e de quadril, a gente fala de 40% dos quadris não melhorando nos primeiros 6 meses. E a gente fala de 53% dos joelhos. Que tal a nossa projeção de que a cirurgia vai fazer uma viagem de volta no tempo e a gente não vai mais ter dor? A gente vai deixar de ter tido aquele problema. Não é bem assim. Então, gente, o meu chamado aqui para vocês hoje é um chamado de mudança de ponto de vista. Não se mediquem. E não corram para procedimentos cirúrgicos ou não, para ficar sem dor. Parem, ouçam o seu corpo, sintam a sua dor. São milhões de anos de desenvolvimento da espécie para que a nossa dor tivesse o grau de qualidade de refinamento que ela tem hoje. Quando a gente diz não sinta, a gente desconsidera uma das obras mais geniais da natureza. E existem soluções melhores. Cirurgias, medicamentos, basicamente são: eu desligo o alarme sem entender qual é o incêndio. Quando a gente fala daquilo que realmente funciona, curiosamente, a gente fala de meditação, a gente fala de acupuntura, a gente fala de estudo sobre a natureza da dor. Quando você entende mais de dor, você compreende o teu processo. E quando a gente fala de todas essas terapias complementares, yoga inclusive, a gente fala de quase 70% de melhora, inclusive nas dores complexas. Não estou falando de dores simples, estou falando de osteoartrite, de artrose, de degeneração articular, de rompimentos ligamentares. Estou falando de dores severas, 67, 70% de melhora antes de qualquer outro procedimento. Mas quando o aluno chega para mim, ele já passou por todo mundo. Ele já operou, ele já infiltrou, ele já se dopou. Então ele não chega para fazer yoga comigo porque é um recurso. Ele chega num ato de desespero. Ele chega na falta de esperança e não na presença dela. Quando a gente fala de yoga, a gente fala que protocolos simples de 16 semanas são capazes de melhorar em até 67% não só a dor, mas também o sono, a mobilidade geral e a condição de vida de indivíduos de todas as idades. Olha que loucura! 16 semanas, nenhuma droga, todas as idades, todas as dores, todas as articulações. O meu trabalho ele não é sobre alongar ninguém, ele não é sobre contorcer ninguém, ele é sobre dar para todos vocês
o movimento que vocês perderam ao longo da vida. Porque sofreram um tiro, um trauma, porque estudaram, porque passaram milhares de horas numa cadeira, porque têm um escritório, que são advogados. As articulações, elas são as dobradiças da vida. Quando você não usa uma dobradiça, ela enferruja. É simples assim. O meu aluno, ele tem entre 12 e 90 anos e todos melhoram. Sem droga, sem mágica. Mas para isso, você precisa se ouvir. Você precisa acolher a sua dor, colocá-la no colo e se posicionar proativamente na direção da própria saúde. Então, nunca mais se droguem, se acolham, se ouçam, ponham o, o ombro que dói no colo e se posicionem ativamente na direção de um resgate da sua independência, independente da sua idade. Obrigado, gente.